Você já conseguiu criar a persistência e a lógica de negócio da sua aplicação e agora quer criar o front-end usando o ASP.NET 5? Então fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, nesse terceiro vídeo da série a gente vai finalizar a arquitetura que a gente está propondo para essa aplicação, né? Então no primeiro vídeo a gente explicou como criar a persistência da aplicação, né? Fazendo um mapeamento de um banco existente. No segundo vídeo a gente começou a mostrar aí como implementar a lógica da aplicação, né? Agora nesse vídeo a gente vai estar explicando aí como criar um front-end. A gente vai estar utilizando aqui o ASP.NET 5, mas outras tecnologias podiam ser utilizadas, né? A gente vai estar utilizando o ASP.NET 5 pelas facilidades que o Visual Studio traz para a gente, né? De criar as classes controladoras, né? E o nosso objetivo aqui é mostrar uma arquitetura simples que dê bastante produtividade para vocês. Então acompanha aí a gente nesse vídeo. Então nesse vídeo vamos finalizar aí os últimos passos, né, para implementar o front-end da aplicação, né? Então o primeiro passo é a gente criar o componente ViewModel, né? Então esse ViewModel ele faz parte de um padrão de projeto MVVM, né? Então é assim que o .NET Core ele trabalha a sua parte web, né? Então utiliza o MVVM e ele tem um componente ViewModel que vai fazer a comunicação aí entre a View, que vai estar em ASP, né? E a classe controladora que a gente vai criar também nessa etapa. Então, colocando isso em prática, eu vou estar criando aqui essas classes ViewModel dentro do projeto Biblioteca Web. Então, dentro da pasta Models, na verdade, não necessariamente precisa ser Model, né? Pode até renomear, mas eu não vou fazer grandes alterações aqui em cima do que está sendo gerado no template, né? Então, eu vou adicionar aqui a classe, eu vou colocar AutoModel para ficar mais simples. E essa classe AutoModel, ela magicamente aqui foi implementada, né? Então contém aqueles dados lá que eu tinha colocado no slide, né? Então eu tenho o ID Autor, então estou colocando ele como campo obrigatório e o campo código. Outra coisa interessante de colocar já nesse ViewModel, no caso aqui, é colocar que esse ID Autor ele é chave, né? Então essa é uma anotação que vai ser interessante para na hora que for gerar as minhas views. E nome, ela tem um tamanho de 45, tamanho mínimo de 5 e eu tenho uma mensagem de erro que vai ser exibida caso essa regra não seja atendida. Veja que no caso do campo nome eu não precisei colocar o campo display, né, porque esse display vai ser utilizado para o label que vai ser exibido no campo na tela, né? Então, no caso, eu não quero exibir na tela ID Autor, eu quero exibir código. Já nome não tem problema, né? Então ele vai exibir o campo nome. Já ano nascimento eu não quero exibir ano nascimento tudo junto, né? Então eu quero usar separado. Então eu crio o display com o nome que eu quero. Aqui eu estou dizendo que essa data ano nascimento é do tipo date, né? E o formato que ela vai ser exibida aqui dentro da interface está criado aqui a minha classe AutoModel. O sexto passo aqui a gente vai estar implementando os mappers, né? Então o mappers é uma facilidade aí que a gente vai utilizar aí para estar implementando, fazer um mapeamento entre o resultado que vem da camada de negócio e como ele vai ser exibido na camada de interface, né? Então na camada de negócio eu vou estar me retornando DTOs ou vou estar retornando entidades, mas na minha view o que eu exibo são view models, então eu preciso fazer essa conversão. Então eu posso fazer essa conversão campo a campo, né? Mas imagine que você tenha 50 campos, isso vai ficar bastante trabalhoso, né? Então a utilização de maps ele facilita muito esse processo, desde que os campos tenham o mesmo nome, né? Então esses mappers aqui eu vou estar criando aqui dentro do projeto Biblioteca Web, vou estar criando aqui uma pastinha chamada mappers. E para cada mapeamento que eu tenho que fazer entre a minha camada de negócio e o meu ViewModel, eu vou estar criando um mapper. Então, colocando isso em prática dentro do projeto Biblioteca Web, vou estar criando aqui uma pasta Mappers, adicionar a pasta Mappers. E agora eu vou estar criando aqui dentro dela a classe Autor Profile. Então essa classe Autor Profile ela vai ser implementada aqui mais uma vez magicamente, mas veja que aqui ela não tá funcionando aqui, né, o AutoMapper, né? Então eu preciso instalar essa biblioteca, né?
para que esse erro aqui não seja. Então, para eu executar essa biblioteca, então agora eu já vou utilizar aqui o meu NuGet na versão, o meu gerenciador de pacotes, mas eu vou usar agora a versão visual, né? Lá no primeiro vídeo eu mostrei que eu posso instalar isso aqui de forma manual, né? Então aqui eu vou estar procurando AutoMapper, e eu vou estar instalando aqui essa AutoMapper Dependency Injection dentro do Biblioteca Web. Então criando esse pacote aqui, né, então ele já instala todas as dependências, né, então vai estar sendo instalado dentro do Biblioteca Web. Então é só eu mandar instalar. Então aqui veja que agora já está funcionando, né, o Auto Profile, né, mas o Core não está funcionando porque o Biblioteca Web ainda não está referenciando o projeto Core, né. Então aqui eu vou adicionar referência ao projeto. Então vou estar referenciando aqui o projeto Core e também o Biblioteca Web já vou aproveitar, ele também vai referenciar o projeto Service, né. Então aqui ele já está funcionando usando a implementação padrão aqui do Mapper, né. Então o AutoModel ele pode ser mapeado em Autor, desde que AutoModel e Autor tenham campos com os mesmos nomes, né, atributos com os mesmos nomes, e Autor também pode ser mapeado em AutoModel por conta aqui que eu coloquei o Reverse Map. O sétimo passo aqui da minha arquitetura que eu estou propondo, né, eu vou implementar agora aqui as controladoras, né, usando aqui o padrão MVC. Então, na verdade eu estou usando o MVC e junto com o MVVM, né, por isso que eu implementei aqui o ViewModel. Essa controladora aqui é ela que vai interagir com a View através do ViewModel. Então aqui eu vou implementar a minha AutoController. Então eu vou adicionar aqui a minha controladora AutoController. Então ele está usando aqui o MVC e eu vou colocar aqui a controladora com ações de leitura e gravação. Eu vou mandar adicionar. Então o nome da minha controladora vai ser AutoController. Eu vou adicionar. Então veja que ele já vem todo implementado aqui com o método index, details, create, né? Então já vem implementado. Então isso aqui eu vou editar. Então aqui eu já editei e coloquei um código exemplo aí de como é que funciona essa controladora, né? Então aqui veja que ele está implementando, referenciando o IAutoService, só que ele tem que referenciar o core, né? Então vou consertar isso aqui. E ele está referenciando também o mapper, né? Então tanto o service como o map eles vão ser injetados nessa classe controladora, né? E aqui eu estou em implementação do meu index. Então esse método index vai ser na controladora o que vai retornar todos os autores que estão cadastrados no banco de dados. Então para ele retornar todos os dados, o que é que eu faço? Então eu chamo lá de autosserviço o método obterTodos, que vai me retornar uma lista de autores, e eu tenho que mapear essa lista de autores, que é a entidade autor, para o model, né? Então o AutoModel. Então eu tenho aqui lista AutoModel, então eu vou mapear essa lista de autores para a lista AutoModel, que é o que a minha view vai reconhecer, certo? E retorno para a minha view a minha lista de autores model. Então se eu não tivesse esse mapper, então eu ia ter que fazer um for e varrer toda essa lista de autores e transformando em objetos do tipo model. Então no details, esse método aqui é que dado um determinado ID, ele vai me retornar os detalhes desse autor, né? Tem só uma visão dos dados, né? Como se fosse uma consulta pelo ID. Então aqui ele tem, eu chamo o autoservice.obter pelo ID que ele está passando. Então ele me retorna a entidade autor. Essa entidade autor eu preciso converter para o AutoModel. Então o que é que eu faço? Chamo o mapper. Mais uma vez, se eu não tivesse o map, eu ia ter que converter campo a campo, né? No caso de autor são poucos campos, né? Mas imagine que eu tivesse uma entidade com 50 campos, né? Então isso já seria bastante trabalhoso, iria encher de muito código aí, né, a minha controladora, né? E aí eu retorno a minha view AutoModel. O método create, ele tem dois métodos, né? O método get e o método post. O método get é o que vai somente exibir a primeira tela e com os dados vazios, né? Então por isso que ele chama o método create, mas a view que ele não retorna com nenhum dado. Já no segundo, o método create é o método
post, onde eu estou submetendo dados, né? Então, o que é que ele vai submeter? Ele vai submeter um automodel. Então, foram os dados que foram preenchidos na interface, na view, são colocados pelo framework do .NET dentro dessa classe automodel, e aí ele vai verificar o estado, verificar se os dados foram validados, né? Então, aquelas regras de validação que a gente colocou em automodel, elas estão válidas, né? Então, por exemplo, o nome do autor tem que ser entre 5 e 45, foi o que a gente colocou lá. Então, é a regra que ele vai estar avaliando. O autor, ele é mapeado para um autor e eu chamo autoservice.inserir, redirecionando novamente isso aqui para o index, a principal. No método edit, eu tenho dois métodos. Veja que no método get agora eu tenho que exibir os dados do autor existente, né? Então aqui eu chamo autoservice.obter ID e mais uma vez faço um mapeamento do objeto resultante da consulta para o automodel, né? E retorno a minha view com o automodel. E no segundo edit, né, que é um edit de post, então ele foi lá, alterou os dados do autor, né? Então mais uma vez eu verifico se os dados são válidos, né? Se não está seguindo, não está ferindo nenhuma daquelas regras, né? Então, por exemplo, se ele colocou uma data válida, se o nome do autor não foi colocado em branco, né? Então, se isso aqui for válido, então ele faz o mapeamento para o autor e chama editar autor na minha classe de serviço. E por fim, o método delete, semelhante ao método de edit, né? Então no get ele vai exibir os dados completos do autor, né? Através do automodel, e num método de post, do delete, né? Então ele vai chamar autoservice.remove e por fim redirecionar lá para o name of index. Então, o penúltimo passo aí, né, a gente vai agora fazer a injeção de dependência, né? Injeção de dependências a gente vai estar fazendo dentro da classe startup. Essa classe startup, ela está dentro do pacote web, né, mas ela pode ser colocada para um projeto externo, né, mas a gente não vai mexer nessa configuração. E é dentro dessa classe startup que a gente vai fazer a injeção de dependência, né? Veja que nas classes lá, em nenhum momento a gente deu um new, né? Então, por exemplo, na minha classe controladora, eu não digo quem é a minha classe concreta de serviço, né? Então, eu estou referenciando sempre a interface. E vai ser através aqui do projeto Startup que a gente vai estar adicionando essas referências. Então, dentro do projeto Biblioteca Web, eu tenho a minha classe Startup, né? Então, que foi criada aí pelo template aí do projeto Web. Então, eu tenho um Startup Configuration e é aqui que eu vou colocar a configuração do meu serviço, né? Então, logo aqui embaixo, eu vou colocar os dados, fazendo a injeção de dependência dos componentes que eu tenho até o momento, né? Veja que por enquanto alguns desses componentes ainda não estão funcionando, eu vou ter que fazer importações. Então aqui eu vou estar utilizando biblioteca conta está no core, então ele já resolve algumas coisas. Autoservice também está no core e autoserviço, veja que ele não tá reconhecendo, né? E os MySQL também, ele também não está reconhecendo porque eu tenho que fazer uso do Ent Framework. E o Automapper, fazer uso aqui do Automapper. O autoserviço, então, ó, esse aqui é um erro que vai ser comum aí nas bibliotecas, né? Então aqui ele está dizendo, está dando problema aqui em relação à versão da biblioteca do Ent Framework que está sendo utilizada, né? Então, para resolver esse problema aqui, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, a gente vai acessar lá a ferramenta do NuGet. Então, o gerenciador de pacotes do NuGet, a versão visual para a solução. Então, entre os componentes instalados, a gente tem lá o MySQL na versão 3.1.10, né? Então, ela só está instalada no projeto Core. Então, eu vou garantir que os três projetos estão utilizando a mesma versão do Ent Framework Core. Então, eu vou marcar aqui os três e vou mandar instalar a versão 3.1.10 para retirar esse conflito aí nas bibliotecas aí que ele está utilizando.
recompilar a solução. Vejo que a compilação agora, como todos os projetos estão referenciando a mesma biblioteca do Entity Framework Core, já não deu problema, né? Só deu problema na classe que não estava sendo encontrada, né? Que era o autoservice. Então agora autoservice. Qual foi o problema? Autoservice não foi criado como classe pública. Então agora eu coloco ele como classe pública e dentro do startup agora eu consigo referenciar autoservice. Certo? Aí resolvo o problema. Então nessa situação aqui a gente viu que a gente teve dois problemas que são bem comuns, né? Então tanto eu deixar uma classe, não colocar a classe como pública, né? Como também em relação a essas bibliotecas aqui que podem dar algum problema aí. Então a gente garante aí que agora está todo mundo funcionando. Então aqui na injeção de dependência, então primeiro eu fiz a injeção de dependência do biblioteca context, né? Então referenciando a conexão, que é o que eu estou utilizando aqui agora no momento, né? O arquivo de configuração da conexão. Fiz a injeção de dependência da minha primeira classe de serviço implementada. Na medida que eu for implementando as minhas outras classes de serviço, então eu vou adicionando aqui embaixo, certo? Aqui ele vai estar dando erro, porque nesse projeto eu ainda não tenho os outros implementados, né? Mas à medida que vocês vão criando as classes de serviço, você vai colocando aqui embaixo. E você também, aqui também eu adiciono a implementação do AutoMap, né? A injeção de dependência do AutoMap, também só preciso fazer isso uma única vez, né? E concluída essa etapa, agora a gente vai implementar as nossas views, né? O último componente que a gente vai estar implementando depois de tudo pronto, né? Então já implementamos o controller, já implementamos o view model, já implementamos os mappers e por último agora vamos implementar as minhas views. Então mostrando isso na prática, né? Então a criação de views ela vai ser a partir das controladoras, né? Então cada método da controladora, a gente já explicou nos últimos vídeos aí, elas estão associadas a uma view, né? Então vou criar a view aqui para o método index, né? Então, é bem interessante que antes de eu iniciar a geração, eu compile toda a solução, né? Para garantir que não tem nenhum erro. E aí eu vou adicionar agora a exibição, né? Então adicionando a exibição e é uma exibição do Reason. O nome da exibição é index. Então ele vai estar listando e eu tenho que sempre estar referenciando aí a minha classe de modelo, né? No caso a minha classe ViewModel, né? No caso aqui é o autor ViewModel, certo? Então eu vou adicionar aqui. Então foi criada aqui a minha classe, a minha página index.cshtml, né? Veja que ela referencia aqui o AutoModel, então ela já tem um título index, né? Então aqui uma ação create new, então depois com mais calma a gente vai estar explicando esses itens, né? No caso específico do index, eu tenho que referenciar aqui quem vai ser do meu model a minha primary key. Então aqui no index eu já vou editar essa página, no caso aqui do meu módulo, a minha primary key. Então tá aqui pronto o meu index.cshtml, depois vocês vão fazer as edições aí visual, né, trocando, por exemplo, português para inglês, no inglês para português, e o mesmo vocês vão estar fazendo para os outros métodos, né? Então vou fazer o método details, adicionar a exibição do Reason, então usando o details e referenciando a classe AutoModel. Ele referencia o AutoModel, né? Então cada view ela tá ligado a um ViewModel. Então quando ele chama aqui HTML display name for, ele está usando aquele display que está lá dentro do ViewModel, né? Então no caso aqui o ID autor, o display que está lá, ao invés dele exibir o ID autor, ele vai exibir o label código, né? Que foi o que a gente colocou lá dentro do ViewModel, né? E no caso aqui do details também eu tenho que dizer aqui quem é a chave, que no caso aqui é o ID autor. Então próximo aqui é o método create, adicionar a exibição do Reason, create, classe de modelo AutoModel, então ele adiciona.
Então, o método create, ele já não precisa fazer nenhuma alteração, né? Então, ele já referencia aqui, veja que na hora da criação, ele referencia aqui os scripts que vão fazer a validação na tela, né? As validações que foram definidas lá na classe AutorModel, o método edit, adicionar exibição do Reason. Então vira aqui meio que automático, né? A partir do momento que você cria, né, já tem a controladora toda implementada. Então aqui eu tenho o edit, certo? E por fim, a página de delete, adicionar exibição do Reason, adicionar delete AutorModel. Então todo esse o código que vai ser gerado aqui, então a gente vai estar mexendo muito pouca coisa, né? Então aqui é basicamente para trabalhar os dados e o visual vai estar lá no CSS, que é o que a gente já aprendeu aí nos primeiros vídeos aí da série de desenvolvimento web. Então aqui eu já tenho criado aqui as minhas views, né? Então essas views foram criadas aqui dentro do pacote views da pasta autor, né? Já que eu estou em autor control, então está aqui o create, delete, details, edit e index, certo? Lembrando que se vocês quiserem trabalhar a parte de layout, então ela fica aqui dentro do layout shared, onde você vai estar trabalhando aqui a parte visual da sua página, certo? Vamos agora executar no meu IS local, né, que já vem configurado aí junto com o Visual Studio. Então ele vai abrir o browser padrão, a aplicação vai estar funcionando, mas aí o menu autor não vai aparecer, né, porque não foi colocado lá eu não editei a view principal. Para eu chamar autor, seguindo lá as regras para manipulação de views, então eu vou chamar o autor. Então no roteamento de autor ele vai chamar autor/index, né? Então como ele já tinha alguns dados aqui que eu já tinha cadastrado, né? Então veja que ele já apareceu a listagem. Se eu quiser criar um novo autor, já aparece aqui, né? Então veja que se eu colocar um dado, então ele já está aparecendo as regras de validação, né? Então, por exemplo, aqui o autor deve ter entre 5 e 45 caracteres. Se eu quiser editar, já está editando aqui os dados do autor. E se eu quiser excluir, ele vai perguntar se eu quero realmente excluir esse AutorModel, né? Veja que está tudo em inglês, porque na geração eu não fiz essa alteração, né? Em relação aos labels, né? Mas veja que o label já está chamando o label lá do ViewModel, né? Então veja que não é ID autor, é código, ano de nascimento também está separado, né? Então depois é só alterar dentro das views esses nomes. Então eu vou deletar e está excluído. Então aqui finalizamos nessa proposta de arquitetura, né, usando conceitos aí do Clean Architecture e do Solid, né, numa versão mais simplificada, né, que eu acho que é mais fácil para quem está iniciando aí, mas ao mesmo tempo bastante poderosa, né, que vai facilitar aí o teste, a manutenção. E se você conseguiu executar todos os passos, coloca aí hashtag eu consegui, né, então espero que tenha ajudado vocês aí na criação da aplicação. E se der algum problema, coloca aí nos comentários, né? Não deixa de comentar se gostaram dessa arquitetura, se encontrar algum problema, se tem alguma sugestão. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.